Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de física, tá certo? Hoje iremos trabalhar sobre a aplicação dos movimentos verticais no vácuo. A gente falou um pouco de como acontece esse fenômeno, tá certo? E hoje vamos tratar sobre as aplicações, como é que a gente vê dentro das questões, não é, de cálculo esse conteúdo. Então, quando falamos sobre movimentos verticais no vácuo, pessoal, é importante a gente lembrar, tá certo, que existem dois tipos de movimentos verticais. Quais são? Tem o de queda livre, tá certo? E tem o lançamento vertical. Então, só para vocês relembrarem, tá certo? Quando a gente trata sobre queda livre, tá bom? Como está colocado aí, a queda livre de um corpo é um movimento no qual é abandonado de uma certa altura e cai acelerado, exclusivamente por efeito da gravidade. Então, quando a gente diz que um corpo está em queda livre, esse corpo ele foi abandonado, ele não tem uma velocidade inicial, ou seja, ele não foi empurrado, ele não foi lançado, não há uma velocidade de início. É um corpo que entrou em queda livre, onde vai estar agindo unicamente a aceleração da gravidade, tá certo? E quando tratamos sobre lançamento vertical, ó, o próprio nome diz, lançamento. O corpo vai ser o quê? Lançado, tá certo? Então, ele vai ter uma velocidade de início e também sofrerá as ações da aceleração da gravidade. Uma coisa importante nesse tipo de questão, pessoal, é o quê? Que nos movimentos verticais no vácuo, ó, como o nome diz, no vácuo. Então, se a gente está trabalhando no vácuo, a gente desconsidera os efeitos da resistência do ar. Então, em nossas questões, não iremos levar em consideração essas forças chamadas dissipativas, as forças que atrapalham o movimento, tá certo? E lembrando que as equações que descrevem os movimentos verticais no vácuo são as mesmas do MRUV, e ainda mais simples, para falar a verdade. Por que a do MRUV? Porque tanto a queda livre quanto o lançamento vertical, eles têm uma aceleração constante. Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade, que a gente aproxima, não é, para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele tem uma aceleração constante, a gente sabe que um corpo, quando em movimento com aceleração constante, é um corpo variado. Então, ele obedece às equações de um movimento variado, ok? E aqui a gente tem, não é, as descrições matemáticas de queda livre e de lançamento. Você vê que é as mesmas que a gente aprendeu. Qual a diferença? Vê só, olha aqui para a queda livre. A gente tem que a velocidade vai ser a gravidade vezes o tempo. Lembra lá daquela fórmula que a gente chamava de vovó e vovô? Olha aqui para o lançamento vertical. Então, tem aqui, ó, velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos, tá certo? Cuidado em questão dos sinais, a gente vai falar mais para frente. A gravidade vezes o tempo. A gente aprendeu lá em MRV que seria o quê? A aceleração vezes o tempo. Mas como no movimento vertical a aceleração da gravidade é constante, então é uma coisa que você nem precisa se preocupar em descobrir o valor da aceleração, é mais simples. Você já sabe que no lugar de G aí você pode colocar o quê? 10. Tá certo? Então, no lançamento vertical, ela tem essa fórmula do mesmo jeitinho que a gente aprendeu, só modificando o lugar de A, você coloca G, tá bom? E na queda livre a gente cancela, tá certo? A velocidade inicial, ficando apenas a gravidade e o tempo. É só essa diferença.
São as mesmas fórmulas, a única diferença é que na queda livre, como o corpo é abandonado, ele não tem uma velocidade de início, então a gente cancela nas equações. A mesma coisa aqui, ó, na função horária do espaço. Tá certo? Que temos o quê? Espaço final é igual ao espaço inicial, né? A velocidade e, sim, uma coisa importante, tem fórmulas que vêm com 1/2 de gt ao quadrado, tá certo? Ou pode ser gt ao quadrado dividido por 2, é a mesma coisa. A gente vai ter questão que a gente pode colocar, gt ao quadrado dividido por 2, não vai influenciar, tá certo? Então, lembrando que esse espaço aqui, pessoal, no lançamento, num movimento vertical, a gente chama de altura, o espaço na vertical é uma altura, não é? Então, a gente dificilmente trabalha com espaço final e espaço inicial, a gente vai colocar esse espaço inicial aqui para o início e teremos uma variação do espaço. E essa variação do espaço que eu coloquei aqui embaixo, ó, é a minha altura. Por isso que na maioria das fórmulas a gente vai ter o quê? A altura vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo e tarará. O resto da fórmula, tá certo? Então, tem uma modificaçãozinha, tá certo? Nessa descrição, mas não está errado, tá bom? E na queda livre, a mesma coisa, a gente tira aqui a velocidade inicial, né? Ah, professora, cadê o espaço inicial? Ele já colocou aqui só o S, só a variação, só a altura, tá certo? Que é igual a 1/2 de gt ao quadrado. E teremos também, para finalizar, Torricelli. Lembrando que Torricelli é aquela fórmulazinha, pessoal, quando a gente não tem o tempo, tá certo? Então, lembra lá. Então, Torricelli é a mesma situação. No lançamento vertical, v ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes o quê? A altura, a variação do espaço é a minha altura, tá certo? E aqui a gente só bota 2G delta S, ou 2GH, tá bom? Sim, uma coisa muito importante nesse tipo de movimento. Prestar atenção no referencial adotado, tá certo? Então, tenham atenção, tá certo, no nosso referencial, porque ele vai determinar os sinais que estarão a aceleração da gravidade. Então, a gente sabe que os corpos, não é, tendem a cair, né? Se eu pego aqui essa caneta, se eu lançar ela, cai. Então, a gente vê que naturalmente, pessoal, o movimento, a aceleração da gravidade é para baixo. Logo, convencionou-se que para baixo a aceleração da gravidade seria o quê? Positiva. Então, o corpo, quando está em queda livre, como a gravidade tem essa convenção, é puxado, né, digamos assim, para baixo, então o seu sinal, quando tivermos um corpo caindo, será positivo. Já se a gente tem um corpo que é lançado, então, um corpo lançado, ele vai contra a aceleração da gravidade, tá certo? Então, se ele está indo contra a aceleração, contra o movimento natural da aceleração da gravidade, então, o sinal será negativo. Então, muita atenção a isso, ok? Então, pessoal, um desafio. Quem chegaria primeiro ao solo? Imagina aí, se a gente olhasse a situação num prédio em que caísse o Homem-Formiga e o Hulk, os dois de uma mesma altura e eles caíssem em queda livre. Então, quem vocês acham que chegaria primeiro ao solo em um prédio com a mesma altura? Será que iria influenciar a diferença de massa deles, que vocês sabem que o Hulk, ele é enorme, ele tem mais de 400 quilos, enquanto o Homem-Formiga é aquela figura
atômica, aquela figura pequenininha, não é? É quase parecido comigo, mas enfim. Então, quem chegaria primeiro ao solo? Será que suas massas iriam influenciar a nível de cálculo para saber quem chegaria primeiro? Bem, já respondendo a pergunta, mas iremos provar isso matematicamente? Não, a massa não vai influenciar numa queda livre. Então, tanto o Hulk quanto o Homem-Formiga, eles chegarão desprezando, claro, a resistência do ar e o corpo sendo abandonado de uma mesma altura, eles iam chegar no mesmo instante. Por quê? Porque a única coisa que vai atuar tanto no Hulk quanto no Homem-Formiga será a aceleração da gravidade. Então, se a aceleração da gravidade é a mesma para ambos, os dois estão saltando com um referencial dentro da Terra, ou seja, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ambos chegarão no mesmo instante. Tá certo, pessoal? Então, seja lá o Hulk, seja lá o Homem-Formiga, nessas condições, eles vão chegar ao mesmo tempo, tá certo? Então, vamos lá ver um exercício? Supondo, né, que os heróis caiam de um edifício de 45 metros, despreze a resistência do ar, né, e adotando a gravidade como 10, determine a altura em que os heróis se encontram após 1 segundo. Então, depois de 1 segundo de queda, em que altura no prédio eles estarão? Né? Então, vamos lá verificar. Na letra B, sim, pergunta o tempo total de queda, ou seja, até atingir o chão, quanto tempo levou? E a velocidade com a qual os heróis chegam no chão, ou seja, a sua velocidade final, a velocidade de queda, do impacto. Vamos lá verificar. Então, pessoal, vamos lá verificar a altura, não é? Após 1 segundo de queda. Então, a gente tem um corpo em queda livre e queremos saber em que altura esses heróis estarão após 1 segundo, tá certo? Então, vamos lá ver nas fórmulas. A gente sabe que o corpo está em queda livre e queremos a altura. A altura é o meu espaço percorrido na vertical é minha altura, então temos aqui a função horário do espaço, que é o quê? A altura é 1 meio de GT ao quadrado, ou também podemos representar a altura igual a GT ao quadrado dividido por 2, a mesma coisa. Então, fixa aí, vamos lá voltar para a questão. Então, a altura GT ao quadrado dividido por 2. Né? Então, eu quero saber a altura, a gravidade eu sei que é 10, né? E o tempo, 1 segundo, porque eu quero saber em que altura vai estar quando o tempo for 1 segundo. Então, vamos ver as substituições. Então, ó, gravidade 10, tempo 1, então o corpo estará em 5 metros. Então, depois de 1 segundo, o corpo já vai estar em 5 metros, ok? Na letra B, ele pergunta o tempo total de queda, tá certo? Ao atingir o chão. Então, quando o corpo lá chega no chão, qual foi o tempo total da queda? Então, a gente vai utilizar a mesma fórmula, só que lembrando que a minha altura é a altura total do prédio, né, que é quando chega ao chão. Então, você vê que o prédio, na questão, ele disse que é 45 metros, tá certo? A altura total. Então, colocamos lá no lugar da altura 45, a gravidade 10, né? E o tempo que é quem eu quero saber nessa questão, tempo total ao chegar no solo. Então, o que é que eu fiz aqui? Nessa questão, esse 2 que está aqui embaixo da fórmula, eu subi para cá, ó. Subo e fica multiplicando, tá dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 45, que vai dar aqui, ó, 90. E esse aqui, 10, que estava multiplicando, eu passei ele aqui para baixo dividindo. Olha aqui. Por quê? Porque eu quero isolar o meu T, que é quem eu quero saber. Se eu
lembra lá, incógnita, quem a gente quer saber, a gente deixa ela lá isolada. Então, eu peguei meu 10 e, ó, desci. Então, ficou 90 dividido por 10 é igual a t ao quadrado. 90 dividido por 10 dá 9. Né? Então, o tempo ao quadrado é igual a 9. Pode terminar assim? Não, pessoal. Cuidado. Para a gente tirar esse quadrado, o que é que a gente usa? Qual artifício? Vamos utilizar a raiz quadrada. Então, tirando a raiz aqui do 9, a gente sabe que vai ser quem? 3. Então, o corpo atinge o solo, esses meus heróis irão atingir em 3 segundos. Quem, professora? O Hulk ou o Homem-Formiga? Ambos. Você vê que aqui na formulazinha não tem massa. Então, qualquer corpo lançado a 45 metros, desprezando a resistência do ar, tá certo? Chegará ao solo em 3 segundos. Beleza? E a que velocidade eles vão estar ao atingir, não é? Chegar no chão. Então, temos lá que a fórmula da velocidade é a gravidade vezes o tempo. Lembra lá? V igual a V0 mais ou menos a T. Então, a gente sabe que em queda livre o V0 ele some, corta, tá certo? E vai ficar só a aceleração vezes o tempo. Qual a aceleração? A da gravidade, tá certo? Então, temos aí, ó, V igual a gravidade vezes o tempo. O valor da gravidade 10. O tempo que eles atingiram o solo foi 3 segundos. Logo, a velocidade é 30 metros por segundo. Tá certo? E isso é um tanto lógico, né, pessoal? Porque imagine aí, se a gente tem uma aceleração, um corpo está acelerando a cada segundo 10 metros por segundo, não é porque a gente obedece à aceleração da gravidade, então se esse corpo está acelerando a cada segundo 10 metros por segundo, quer dizer que esse corpo levou 3 segundos, que a gente viu na letra B, para chegar ao solo, quer dizer que em 1 segundo ele levou 10 metros por segundo. Em 2 segundos, levou 20. E em 3, é óbvio, iria levar 30 metros por segundo. Então, às vezes, a gente nem precisa do cálculo, já chegamos na resposta. Tá bom? E vamos agora para a segunda questão. Falamos sobre a aplicação da queda livre, vamos ver sobre lançamento vertical, ok? Então, um corpo, né, é atirado verticalmente para cima. Então, a gente tem um corpo e ele, ó, vai ser atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Então, olha aí, gente, já tem uma velocidade inicial. Já sabe que não vai utilizar queda livre, pessoal. Despreza a resistência do ar e adota a gravidade como 10. Aí, letra A. Determine o tempo de subida até atingir a altura máxima. Então, nesse tipo de questão, quero que vocês prestem atenção nisso. Altura máxima. No lançamento vertical, é muito comum pedir esse tipo de questão, falar em altura máxima nesse tipo de questão. Então, observa aí. Temos aí, tá certo, um corpo, um jogador, aqui é só uma situação, não tem a ver com a questão, só para a gente entender um pouquinho. Temos aí um corpo sendo lançado, tá certo, a uma altura inicial, com uma velocidade inicial, né? Ele está sendo lançado, sobe, 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 vem até aqui, ó. Então, o ponto máximo que esse corpo atingiu, iremos chamar, pessoal, de altura máxima. Percebam que o corpo ele estava indo nesse sentido, para cima. Quando chega na altura máxima, o que é que aconteceu? Ele muda seu sentido. Então, a velocidade, se ele mudou de sentido, lembra lá nas questões de MRU, MRV, mudou de sentido, a velocidade aqui nesse ponto, a velocidade final vai ser 0, tá bom? Porque o corpo modificou o seu sentido. Aí começa um sentido novo. Então, ele sobe em lançamento vertical
muda de sentido e desce em queda livre, ok? Então, vamos lá verificar essas questões. O tempo de subida até atingir a altura máxima. Então, na letra A, ele quer o tempo, ó, que o corpo foi lançado e chegou aqui em cima. Então, vê só. A gente pode ir por essa formulazinha aqui, ó. Vovó e vovô, né? Temos aqui o tempo. Temos uma velocidade inicial, que a questão deu, ó, 50 metros por segundo. Né? E qual vai ser a velocidade final? E aí, ó, zero, pessoal. Por que zero? Porque quando o móvel atinge a altura máxima, tá certo? Ele muda de sentido. Mudou de sentido, velocidade zero. Então, aqui a velocidade final é zero. Inicial 50, menos 10t. Por que menos? Porque se está sendo lançado, está indo contra o movimento natural da aceleração da gravidade. Então, para cima, o sinal é negativo. Questão da gravidade. Então, jogando o DST para um lado, fica positivo, não é? Temos que o tempo de subida até atingir essa altura máxima será de 5 segundos. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Na letra B, ele pede a altura máxima. Então, vê só, pessoal. Eu coloquei aqui essa primeira fórmula, que ela lembra muito a função. Ela lembra não, ela é a função horária lá do meu MRUV. A modificação é que a aceleração eu botei um G, aceleração da gravidade. E como eu disse a vocês, na altura máxima, a gente pode, em vez de utilizar espaço final, espaço inicial, como não é dado, ele trabalha com a altura. A altura é o quê? A variação do meu espaço. Então, o que é que eu fiz? Peguei esse espaço inicial, trouxe ele aqui para o início. Então, ficou S menos S0. Espaço final menos o espaço inicial, a gente sabe que é o quê? Uma variação. E, como eu disse a vocês, a variação do espaço é uma altura, pessoal. Tá certo? Então, a nossa fórmula fica dessa forma, tá bom? Então, aqui só foi para a gente entender, para explicar que não teve modificações das equações do MRUV, só apenas para se atentar que trabalharemos com a altura, tá bom? Então, vamos pegar a nossa fórmula que iremos utilizar é essa. A altura, quem foi a velocidade inicial? 50t. Menos, porque o corpo está sendo lançado, 1 meio de gt ao quadrado, sendo G10, não é? Temos aqui, ó, o tempo ao quadrado. Então, no lugar do tempo, como ele quer a altura máxima, não é? Então, a altura máxima é quando chega naquele ponto que a gente calculou, tá certo? Aqui na altura máxima, a gente calculou que o tempo é quanto? 5 segundos. Então, no lugar de t, você já sabe que vai substituir por 5. Então, quando a gente substitui t por 5, a altura máxima será 125 metros, ok? Então, o corpo, quando chega na altura máxima, ele atinge 5 segundos e essa altura é de 125 metros. Beleza, pessoal? E na letra C, ele pergunta em 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, a altura do corpo e o sentido do movimento. Então, primeiro ele pergunta a altura do corpo. Vamos lá pela fórmula que a gente já trabalhou na questão anterior. Só que no lugar do tempo 5, vamos utilizar 6, tá bom? Então, utilizando no lugar do tempo, modificando para 6, a altura será 120 metros. Ok? E qual vai ser o sentido? Bem, pensa só, se em 5 segundos é quando ele chega na altura máxima, pessoal, em 6 segundos é quando ele modificou de sentido. Então, se o corpo estava sendo lançado, chegou em 5 segundos, modificou, em 6 segundos, ele vai estar
não é? Caindo. Então, o sentido desse imóvel será o quê? Para baixo. O móvel vai estar descendo. Então, como eu botei aqui explicando, ó. Em 6 segundos, sabemos que o móvel está descendo, pois em 5 segundos o móvel mudou de sentido. Podemos verificar sabendo o valor da velocidade. Então, pela questão anterior já dava para verificar que o móvel tinha mudado de sentido, mas para confirmar se está indo para cima ou para baixo, qual o sentido, como é que a gente sabe? Pela velocidade. Quando a velocidade está negativa, está descendo, positiva, subindo. Então, vamos lá, ó. O vovó e vovô, a gente sabe que a velocidade inicial é 50, como é o lançamento de eixo negativo, gravidade 10, e o tempo que ele pede nessa questão é 6 segundos. Então, 50 menos 60 é menos 10. Então, se a velocidade é negativa, o móvel vai estar descendo. Tá bom, pessoal? Então, agradeço imensamente a participação de todos, tá bom? Espero que tenham compreendido, a gente vai tirar as dúvidas no grupo, tá certo? Então, um cheiro para todos, estou com muitas saudades, tá bom? Até mais.